Olá! Hoje eu trouxe mais um cachecol para o canal. Hoje eu trouxe esse modelo aqui, que é totalmente unissex, tendo porém a variação, que para fazer masculino, precisa ser um pouquinho mais comprido. Esse modelinho aqui eu fiz feminino, então eu fiz ele um pouquinho mais largo do que o convencional e mais curto também. Se você já gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sim, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho eu vou utilizar um par de agulhas número 8 e um fio compatível. No caso aqui, eu vou trabalhar com esse fio aqui. Esse novelo é de 100 gramas, o tex desse fio é 500, tex é a espessura, e esse novelo tem 200 metros. Pede para trabalhar agulhas entre 4 e 5. Como o tipo de ponto que eu vou utilizar é fechadinho, eu quero um trabalho mais maleável, eu vou utilizar a agulha número 8. Eu vou utilizar uma fita métrica e eu reforço que quando for trabalhar em tricô, usar a fita métrica e medir, fazer amostras, ver a tensão do ponto e não somente pegar a receita mastigadinha, prontinha, dar uma conferida. É interessante conferir, porque a tensão do ponto tem variação de pessoa para pessoa, o material que a pessoa utiliza, a agulha, então tudo isso muda. Então, para não ter muita alteração na receita de largura, de comprimento, então utilize a fita métrica, eu recomendo. Para começar a fazer esse trabalho, eu vou utilizar 34 pontos, eu vou colocar 34. Eu já coloquei aqui os 34 pontos na agulha e vou dar um nozinho aqui para começar o trabalho. Isso aqui não é regra, é opcional, eu já acostumei a trabalhar assim. E agora eu vou dar início. Os pontinhos que eu vou utilizar são tricô e meia, tá? O ponto consiste, esse ponto fantasia, consiste em 2 carreiras de repetições e ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 4. Então, se você achar que 34 pontos é muito, você pode reduzir 4 pontos. Se você achar que é pouco, você acrescenta 4 pontos. Aqui eu coloquei 34 porque eu vou fazer 8 repetições, ou seja, 4 mais 4 mais 4, 8 vezes. 4 vezes 8, 32. E eu vou utilizar 2 pontinhos de bordas, porque eu quero que o meu trabalho fique mais alinhado. E os pontinhos de bordas servem para isso, para deixar o trabalho mais alinhado e para facilitar na hora de costurar, se a receita pedir costura. Então, eu tenho 34 pontos. 32 mais 2 pontinhos de bordas. Esse pontinho consiste em 2 carreiras de repetições. E a primeira carreira eu vou começar da seguinte forma. O pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha, o primeiro ponto. Em todo início de carreira, o primeiro pontinho eu vou só passar para a agulha sem fazer, e o meu último pontinho eu vou trabalhar em tricô. Então, eu vou só passar para a agulha, e agora eu vou abrir a sequência de repetições, ou seja, numa receita quando tem aquele asterisco, né? E tem uma sequência entre os asteriscos, significa que vai repetir aquilo por toda a carreira. Então, abrindo a minha sequência aqui de repetições, eu vou fazer 3 pontos em meia e um tricô.
apenas isso. Então, eu começo. 1, 2, 3 pontos em meia e um tricô. Vou repetir. 1, 2, 3 pontos em meia e um tricô. Vou repetindo isso aqui até chegar no pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira e eu fiz 3 pontos em meia e um tricô. O último pontinho de borda eu também vou fazer em tricô. Essa foi a primeira carreira, eu vou virar o trabalho e agora eu vou para a segunda carreira. A segunda carreira é um pouquinho diferente, mas é muito fácil também. Vou fazer o pontinho de borda, só passando para a agulha. E agora, a sequência de repetições vai ser assim. 2 pontos em meia, um tricô e um meia. Apenas isso. Então, eu vou começar. 1, 2 pontos em meia, um tricô e um meia. São 4 pontinhos que eu vou repetir até o final da carreira. Sempre nessa ordem, 2 meias, um tricô e um meia. Então, quando eu fizer aqui os 2 pontos em meia, vão ficar 3, e é assim mesmo, termino com meia. Então, vou começar. 2 pontos em meia. 1, 2, um tricô e um meia. Mais uma vez. Um meia, 2 meias. Tá vendo? Ficam 3 aqui, é assim mesmo. Então, começando. 2 meias, um tricô e um meia. Mais uma vez. Um meia, 2 meias, um tricô e um meia. Mais uma vez. Um meia, 2 meias, um tricô e um meia. Mais uma vez. Um meia, 2 meias, um tricô e um meia. Mais uma vez. Um meia, 2 meias, um tricô e um meia. Mais uma vez. Um meia, 2 meias, um tricô e um meia. O último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho e agora é só repetir essas 2 carreiras até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e em centímetros eu tenho 1,60 m de comprimento. De largura eu tenho entre 22 e 23 centímetros, sem esticar, apenas abrindo assim. Então, com 1,60 m, o trabalho ficou assim, desse lado. E virando, ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu já posso arrematar os pontos e eu vou arrematar como eles estão se apresentando aqui para mim. Eu vou acompanhar os pontos.
Em todo início de carreira, o primeiro pontinho de borda eu só estava passando para a agulha sem fazer, mas aqui nessa última carreira, que é a carreira do arremate, eu vou fazê-lo em tricô. Então, eu faço um tricô. Aqui eu percebo que está me pedindo um tricô, eu vou manter. Vou fazer mais um tricô. Para esse tipo de arremate, eu preciso de 2 pontos nessa agulha, para eu poder passar um pontinho por cima do outro. Mas você pode fazer o arremate do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer aqui um ponto e meia, que é o que está mostrando para mim, e vou passar por cima. Aqui é um tricô, eu vou fazer um tricô e vou passar por cima. Se você quiser fazer o arremate todo em tricô também, ok. Aqui pé de tricô, eu faço mais um tricô. E passo por cima. Aqui pé de meia, eu faço um meia. E passo por cima. Aqui pé de tricô, eu faço tricô. E passo por cima. Eu vou fazendo assim até chegar aqui no último pontinho. Lembrando que eu estou fazendo arremate aqui pelo lado direito do trabalho. Eu cheguei aqui no último pontinho, vou fazer um tricô e vou passar esse pontinho por cima. Agora, eu já posso cortar esse fio e eu não preciso cortar grande, porque eu não vou fazer nenhuma costura. Eu apenas vou fazer o acabamento final, então, eu posso cortar menor. Vou passar essa pontinha que eu cortei por dentro desse último pontinho, dessa argolinha, e agora sim, eu travei aqui o último ponto. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, é só esconder. Só introduzir aqui o fio. E dar uns pontinhos aqui pelo outro lado. Então, eu seguro aqui, dou um nozinho. E agora, eu já posso esconder assim e cortar o excesso. Fazendo isso, eu repito aqui no início do trabalho. E agora que as pontinhas já estão escondidas, a peça está prontinha para ser usada. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.